falando agora de forma bem... Eu tô curiosa. Bem rasa, porque as pessoas falam, é um teatro, né? Sim, ela um nasce do psicodrama também. Né? Pra gente que não sabe o que a Cris sabe, você olha a Cris e fala, é um teatro, mas a hora que você começa a enxergar as peças acontecendo nesse teatro... Eu acho que não é só enxergar, você sente. Chocante. Porque até Exato. outras histórias Exato. do dia influenciavam a minha. Vídeo dessa semana, a gente vai falar de constelação, que é um processo que a Cris vai explicar melhor pra gente. A gente tá aqui com a Alzira Cristina, ou Cris da Constelação. Eu fiz constelação com ela, foi maravilhoso. A Paty não pôde ir quando eu fui, então ela vai ser legal também, porque ela vai trazer um pouco das dúvidas de quem ainda não fez. E a Thaís já fez, mas não fez com a Cris. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E desde que eu conheci a Paula e o Descasadas, já me identifiquei, né? Porque também sou descasada. E vivo uma vida... Estamos no mesmo pacote? E menina, vivo uma vida tão feliz descasada. Não é bom também? Muito bom. Fiquei quase 30 anos da minha vida envolvida, né? No casamento, antes no noivado. Então descasar foi muito bom. Eu atribuo também essa felicidade que eu vivo à constelação, porque uma coisa é você descasar sem a constelação, outra coisa é você descasar com a constelação. Sabe aquelas mágoas, aquelas tristezas, aquelas revoltas, aqueles apontar de dedo que a gente fica, né? A culpa é dele, ou a culpa é dela. Sim, a busca pela culpa é uma... Ou a culpa é minha, ou a culpa é minha. A busca pelo Exatamente. culpado, eu acho que você tocou num ponto que eu acho que assim, a busca pelo culpado na separação é uma coisa muito forte. Isso. Muito forte. E muito dolorido. Sim, né? Ou você sim. atribuir a culpa ao outro, ou você carregar a culpa pelo fim de um relacionamento. É o pai dos seus filhos, né? Aquele, ou a mãe, né? Ou a mãe dos seus filhos, filhos. aquele ou aquela que a família já adotou. Então é um peso muito grande, né? Se separar. E a constelação ela é um método de terapia e ela parte do princípio que estamos presos nos nossos antepassados, nossos pais, avós, bisavós. Então muitas vezes os nossos pais não foram felizes, ou a mãe se separou, se minha mãe se separou, se minha avó se separou, como que eu posso ser feliz no meu casamento? Então ficamos aprisionados. Outra forma de ficar presos no passado, isso todo mundo já sabe porque isso já é freudiano. A mulher busca no marido o pai e o homem busca na esposa a mãe. Então, quando nós esperamos algo do marido que ele não tem para oferecer, é porque estamos buscando o nosso pai. Então, eu trouxe aqui os bonequinhos até para a gente visualizar, né? Então, vamos pensar que aqui é um casal, né? Um menino e a menina. E eles se casam, só que cada um está preso no seu passado. Ou repetindo padrões dos pais, dos avós, dos avós. Aquela questão de pontos luminosos e sombrios dos ancestrais, é isso? Isso. Ou esperando, né? Que a mãe me olhe, que o pai me olhe, porque a mãe não foi presente, porque o pai não foi presente. Fica naquela angústia. Mas inconsciente, total. Inconsciente. Quando o casal está assim, ele está presente um para o outro. E nem para a vida, nem para a profissão, nem para os filhos. A constelação, ela mostra isso. Olha, eu não estive presente para você porque eu estava aqui honrando os meus pais. E eu não estive presente para você. Isso doeu, né? Começa a arrepiar de novo. Doeu. E eu não estive presente para você porque eu estava aqui buscando a minha mãe. E aí, quando cada um assume a sua parte da responsabilidade, consegue se olhar com respeito. E aí é libertador. Porque a culpa, a gente nem culpa o outro e nem carrega a culpa, né? Cada um tem a sua parte da responsabilidade. Então, para a separação, a constelação é muito boa, porque nos liberta para seguir a vida. E aí você fica livre, né, para viver. Quando eu me separei, eu construí uma frase, né, me veio uma frase, feliz vida nova. E aí ficou feliz vida nova. Mas por quê? Porque eu não carreguei nenhum peso. E ele Você já fazia constelação? Já fazia constelação.
Antes de me separar, eu fui fazer uma constelação para ver se era isso mesmo. E um tempo depois de separada também fiz outra constelação. E aí cada um segue o seu caminho sem a dor, sem a mágoa, sem a culpa. Mas a constelação é uma coisa que você vai fazendo, né, Cris? Na verdade assim, a constelação a gente faz a cada 6 meses no mínimo, porque ela precisa de um tempo para atuar no sistema. Por exemplo, quando eu aqui olho para os meus pais e reconheço que eu buscava no meu marido o meu pai, então isso aqui vai colocar uma ordem. Esse é o pai e esse é o ex-marido. E isso vai colocar uma ordem. Essa é a mãe, esse é o pai, esses são os avós. E às vezes alguém sofreu algo lá na geração do tataravô. E aí eu fico de forma inconsciente, e aí quem fala disso pra gente é o Jung, né, que é um psicólogo. O que ele diz? Que nós, de forma, pelo inconsciente coletivo, ficamos aprisionados no nosso sistema. O Bert Hellinger, que é o autor da constelação familiar, ele pegou todas essas teorias e desenvolveu um método. Então, às vezes eu estou preso lá no tataravô e não estou presente para o meu casamento ou para a minha vida. Mas você enxerga que você não está presente. Isso. Mas você não aceita que isso é porque você está ligado a esse passado. Isso. Aí o que a gente faz? A gente trabalha com falas de solução. Então eu descobri aqui que eu estou presa na tataravó porque a tataravó sofreu uma desilusão de amor. Vem essa informação. E aí eu vou pegar aqui... No processo. Durante a constelação. E vou levar lá para a tataravó. Deixo com você toda a sua dor. São falas de solução. Deixo com você toda a sua dor e fico só com o que é meu. E aí quando você volta para a sua vida, você está livre de toda essa história do passado. E nós temos também uma fala de solução que diz assim: agora eu vou honrar todos vocês que vieram antes sendo feliz. E aí, meninas, a gente tem os filhinhos, né? E quantas vezes os filhos também ficam envolvidos na briga dos pais? Quando a gente faz a constelação, então assim, a mãe assume a parte da responsabilidade dela, o marido assume a parte da responsabilidade dele. Aí tem a fala de solução, né? Eu fico com o que é meu, você fica com o que é seu. E os nossos filhos não tem nada a ver com as nossas questões. O nosso filho é fruto do nosso amor. E aí quando faz essas falas, eles se libertam e liberta a criança também. Mas sabe o que é maluco, né? Eu só fiz eu falei pra ela, cara, eu tenho que mudar pra Santos agora, eu tenho que fazer isso toda semana. Não, mas eu faço em São Paulo. Não, mas toda semana eu tenho que fazer, mas não pode, né? Mas porque você tem que dar tempo. Porque esse processo, tem esse processo consciente, mas quem tá no processo é uma pessoa só. Então o que movimenta todo isso? Nós trabalhamos com representações. Então, a Paula foi, alguém representou o ex-marido, alguém representa o filho, alguém representa a mãe, o pai. Essas representações, quando nós entramos para representar, nós começamos a sentir sensações, né? Então, se você vai representar a mãe dela, começa a sentir sensações. Essas sensações acontecem por um fenômeno chamado campo mórfico. Quem explica sobre isso é o Sheldrake. Então, ele fala que tudo tem informação. Por exemplo, quando você pensa numa amiga, nossa, eu nunca mais ouvi a Paula. Aí você vai pegar o celular, a Paula te mandou mensagem. Isso acontece por conta desse campo de informação. Que a gente chama de coincidência. Coincidência, isso. E o Sheldrake diz que isso é ciência. Ele passou a vida dele inteira estudando este fenômeno. Como o nosso país é muito místico, algumas pessoas têm misturado isso com espiritismo e espiritualidade. E a maior prova, para mim, que não é espiritismo ou espiritualidade, é que eu estou com um curso de pós-graduação em uma universidade. O direito tem utilizado a constelação na mediação e conciliação. O direito consegue 100% de sucesso quando nas mediações é feita as constelações. Isso é muito legal. E hoje nós temos as constelações veterinária, constelação organizacional, né? Porque toda empresa também é um sistema e também tem informações. E todos nós somos... Eu acho que era legal falar também, se eu falar bobagem você me corrige, que no fim o que a gente trabalha ali no processo transcende de lá de dentro e tem uma coisa de energia que acaba interferindo
fora do processo, sistema, né? Em todo o sistema. Isso familiar. migra de uma forma de rede. Isso é ampliado num espectro que as pessoas sentem isso mesmo sem estar lá. Mas é muito agora, maluco. assim, vocês duas que já fizeram, então, como, né, eu acho que a maioria, tanto eu como a maioria que tá vendo que nunca fez, qual é o resultado que vocês tiveram, as duas, com a constelação? Que vocês perceberam? A sensação que eu tenho é que as peças se encaixam. Que as coisas mudam, mas as relações continuam bagunçadas. Assim, como se fossem dois planos, o que a gente estava fazendo e vivenciando aqui, e o plano das emoções, dos envolvimentos e das histórias que a gente cria. Então, a sensação que eu tenho é que você passa por esse processo e as coisas se encaixam dentro de onde elas estão. E aí tudo passa a fazer mais sentido, né? Então, você passa até, e aí foi a sensação que eu tive, você passa a ter uma leveza, você sai de lá mais leve, mais livre, mais tranquilo. Como se você conseguisse entender melhor toda a sua vida naquele momento. E não é só você, porque aí o interessante da história é que você passa a entender melhor, e aí quando você volta para essas relações, alguma coisa mudou. Muda, tipo. E essa sensação de encaixe, né, porque o que dá é uma sensação de que as coisas se encaixam. Ela traz um conforto. E assim, na prática, o que eu percebi foi que não era só pra mim. Porque quando eu fui fazer constelação, a ideia era eu deixar de ser louca. Era mais ou menos esse o meu funcionou. processo. A gente já percebeu que pra esse fim não funcionou. Lá pra ver se dá pra organizar a bagunça aqui. E aí eu vi que os loucos também que convivem comigo deram uma amenizada também. E aí eu percebi que eu falei assim, olha, porque tinham comentado que mexia no todo. No sistema. Por que mexe com todo o sistema? O Bert Hellinger, ele diz que todo o sistema tem leis. E ele chama de leis do amor. Então tudo que nós fazemos dentro do nosso sistema familiar é por amor. Se a gente repete a história da mamãe, da vovó, da bisavó, é por amor. Se a gente fica preso lá no pai, não está presente lá pro casamento, é por amor. Então ele chama isso de ordens do amor. E ele fala de leis. Então, por exemplo, pertencimento. Todo mundo tem o direito de pertencer ao sistema. Nossa, isso aí vamos é muito pensar bom. lá que o casal separou. O mocinho traiu a esposa. Então ele foi embora. E aí a família o que faz? Exclui. Pela dor, né, esse homem passa a ser excluído. Só que o Bert diz que todo mundo tem o direito de pertencer. Independente do que ele fez, ele pertence ao sistema. Ele é o ex-marido e ele é o pai da criança. A outra lei é o equilíbrio entre dar e receber. Quando um se doa demais, o outro só recebe, desequilibra. Né? Em consultório eu recebo muito essa queixa. Faço tudo por ele ou por ela e o outro só recebe. E aí o casamento também desequilibra. E a terceira lei é a hierarquia que precisa ser respeitada. Essa é difícil. Eu acho que dar e vezes- receber talvez seja mais importante. Então, mas Não. explica aí. Essa de quem veio antes, pra mim, foi crucial. Qual? Porque é quem veio antes. A Porque hierarquia. eu tive eu fiz a constelação para um namorado da época. Quando tinha a questão da ex e todo mundo falava, porque tem ela, não sei o quê. O meu posicionamento era muito tranquilo, porque ela veio antes, ela tem o meu respeito. Então toda vez que interferia ou que tinha alguma relação que envolvesse ela, eu não negava. Então esse negócio do quem veio antes merece esse respeito e tem essa... tem um pra lugar, mim, tem um lugar. foi muito bom. Mas o que é mais difícil é quando nós filhos nos sentimos maiores que os nossos pais. Ou julgando papai e meu caso. mamãe porque você não me deu amor, você não esteve presente, não brincou comigo. Ou querendo cuidar dos pais como se fossem maiores. A constelação, ela coloca essas 3 leis em ordem. Isso é muito difícil. Por isso que quando coloca em ordem, todo o sistema tende a sofrer algumas mudanças por conta de ser colocado todo o sistema familiar numa ordem. Mudanças Dentro positivas. dessas leis, Quando que é a próxima constelação? Vamos
marcar, peraí, vamos pegar essa agenda, todo Dia mundo 2, chegar 3 até e 4 de novembro. Eu diria, eu acabei não. Você perguntou o que mudou, né? Eu fiz a primeira saindo querendo já fazer a próxima, porque começou a vir um monte de coisa na minha cabeça ali, que eu falei, cara, eu preciso constelar mais coisa nessa história. Porque eu fui pra constelar um assunto, eu preciso constelar mais. A constelação ela pode ser feita num grupo, mas também pode ser feita individual, que é com os bonecos. Tá? Aí eu não fiz com boneca, mas faz com grupo. Ai, Não, mas tem o mesmo efeito. Tem o Com mesmo bonecos efeito. é tão profundo quanto. Os resultados também são os mesmos, tem o mesmo efeito. A diferença é que no grupo as pessoas sentem as sensações e no individual é sentido pelo terapeuta e pelo cliente. Mas as sensações são as mesmas. Hoje eu tenho feito muito mais trabalho com o individual, porque a gente consegue atingir até mais do que uma questão. Né? No grupo, legal. Bom saber. no grupo, como tem mais pessoas várias, envolvidas. né, várias pessoas envolvidas, várias vozes, né? Entendi. Para os representantes, a gente consegue uma questão. No individual, não. Às vezes conseguimos Gente, atingir faça. Ó, o link Faça. dela tá aqui, a gente vai passar Todo todas as mundo informações. devia fazer, cara. Os links tá nos Resumindo, comentários. todo mundo tem uma história pra resolver, tem um assunto Tem. pendente, ou alguns assuntos Isso. que E a a constelação constelação pode ajudar. ajuda aí. muito. E principalmente, como é o foco do canal, né? Quem está separado, quem ainda está na dor, no sofrimento, Sim. na angústia, não conseguir ir pra frente porque está preso nas raivas, nas revoltas. Sim. Faça a constelação, isso pode ajudar muito. Pode, vai a ajudar, você certeza. entender, compreender, assumir só a sua parte da responsabilidade, deixar com os outros o que é dos outros e aí é ficar livre para seguir a vida e ter uma feliz vida nova. Pessoal, façam. É importante, eu acho que ajuda demais e vivam essa experiência. Eu acho que é E quem muito tiver legal. interesse em fazer curso, né? Eu tenho o curso livre que acontece no meu consultório. Sim, verdade. E sou pioneira em levar a constelação para a universidade em formato de pós-graduação. Né? Então, nos textos aí a gente vai colocar o link Isso. da Cris, vamos colocar telefone, colocar todos Isso. os contatos para Quem vocês quiser poderem informações, estou à disposição. Que lindo. Obrigada, obrigada. Obrigada. viu? Obrigada. Aliás, obrigada lá por trás, eu vou ter que fazer mais, você me aguarde. Muito legal. Obrigada por Estou estar à aqui. disposição também de vocês. Muito no que obrigada. precisarem. Obrigada, Quando Cris. precisar, né? Se tiver algumas Porque- dúvidas, sugestões ou sua experiência, compartilha aqui com a gente. De repente a gente vai chamar a Cris de novo para Sim, responder um monte sim. de coisa. Obrigada, gente. Vem com a Beijo, até a gente. próxima.